Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, estamos iniciando o nosso estudo de hoje do Entendendo a Obsessão. Estamos trabalhando aqui os textos do Carlos Toledo Rizzini, que oferece aqui uma série de informações sobre vários estados de obsessão. E hoje nós vamos começar com obsessões surgidas da imantação pela cumplicidade ou conivência. Muito bem. Então, eu sou cúmplice de você. Nós estamos fazendo uma coisa errada. Nós vamos ganhar dinheiro por corrupção. Então, nós estamos cúmplices e coniventes nisso. E vamos fazer juntos. E vamos criar situações juntas para esse mal. E aí os espíritos obsessores, aqueles que aceitam isso, que querem o nosso mal, né, vão ficar conosco. E aí vão cada vez mais nos indicar caminhos para cumprir esse ato degradante moralmente. E vamos então ficar expertos em corrupção, expertos em homicídios, em roubos e outras coisas mais de níveis negativos. A gente falou anteriormente sobre a importância da sociedade, não foi? Não tem como viver sem sociedade. E a sociedade precisa da família. Então não tem como você viver bem destruindo esses valores. Isso tudo pode ser destruído por uma cumplicidade ou uma conivência. Precisamos tomar cuidado com isso. Porque lá no passado, esses tirânicos, né, esses sádicos, essas pessoas que utilizaram dos seus poderes de mando para prejudicar uma sociedade inteira, o que eles faziam? Eles jogavam uns contra os outros. Grandes reis do passado se sustentaram assim, jogando seus ministros e conselheiros uns contra os outros. Olha, fulano falou isso de você. Aí chegava para o outro e fazia o contrário. Ele falou isso de você. Então, ia jogando um contra os outros e eles se fortaleciam no poder. Então, isso é conivência, é cumplicidade com os espíritos do mal. Depois não tem o que reclamar. Você se torna um deles. Isso não vai ser assim. Agora eu não quero mais, acabou. Não é bem assim. Você já está dentro de uma rede, dentro de um sistema. E você tem que saber como sair do sistema. Tem que ser com muita prece, né? Com muito jejum, não jejum de alimentos, mas jejum de ações, como diz Jesus. Essa raça de espíritos só com muita prece e com muito jejum. Jejum de atitudes, né? Jejum de coisas negativas. Não fazer mais, não ser mais conivente, não ser mais cúmplice. Então, meu amigo, minha amiga, se por acaso, espero que não, você esteja numa rede dessa, olha, ore, peça a Deus, porque você é filho, você é filha dele. Peça a Deus que te ajude, que te oriente, que te conduza para você sair dessa situação estranha. Sabe? E buscar um caminho melhor para você se livrar desse tipo de obsessão. Sabe? Muito cuidado com isso. Sabe? A outra que ele fala aqui, obsessões vindas do desejo de vingança. Esse Kardec também fala que muitas vezes eu quero me vingar de alguém. E aí os espíritos se aproximam da gente. Aqueles espíritos que não estão fazendo nada, sabe? Eles querem ver o circo pegar fogo a partir de você. Então o circo vai pegar fogo, mas quem vai botar fogo é você. Eles não. Você já viu antigamente, tinha um tratamento para obsessão, assim, sabe? A pessoa ia lá num determinado lugar, que é sanatório, que chamava, e aí ele tomava choque elétrico. Bom,
Na hora do choque, o espírito caía fora, né? Quem tomava o choque era o médium. Na Grécia tinha uma coisa bem interessante que era assim, fazia um túnel, e lá em cima tinha buracos, na cobertura tinha buracos. Aí os obsidiados, né, os loucos, eles saíam caminhando no túnel. E aí lá de cima ficavam os terapeutas, jogando balde de água fria neles, né? Então eles levavam aquele choque de água fria no corpo, aí dava aquele espantalho, né, aquela coisa. Aí o espírito caía fora e eles que levavam uma água fria. Então muitas vezes é assim. Na hora, né, do problema mesmo, quem vai levar o prejuízo é o obsidiado. Então, na hora da vingança, você vinga uma coisa e dá errado, né? Sei lá, você mata alguém, bate, faz armadilhas, né? É descoberto. Os espíritos caem fora, você que sofre a consequência. Então, tá vendo como é que é preciso tomar cuidado para a gente não entrar nessas garras perigosas da obsessão? Porque depois não adianta, minha gente, ficar aí. Ah, pois é, aconteceu isso. Aí dá uma de coitadinho, né? De coitadinha, de vitimado. Não, não, você aceitou a proposta. Sabe, você pensou na vingança. Vê se eu preciso vingar de alguém. Se alguém fez alguma coisa contra mim, eu preciso saber por que ele fez. Né? Às vezes eu fui o responsável inicial desse processo. E eu não quero aceitar isso. Tome cuidado, que às vezes nós somos os agentes que causou todo o problema que depois vai causar uma possível vingança. Sabe? Viva de tal maneira, meu irmão, minha irmã, que ninguém tenha nada de dizer contra você. Paulo de Tarso fala isso para Tito, na carta de Paulo a Tito. Ele fala assim: Tito, palavra certa e irrepreensível, para que o adversário, não tendo o que dizer, saia em retirada. Então tudo depende de nós, né? Nenhum obsessor vai chegar na casa de uma pessoa do bem que está praticando só atos positivos e vai influenciar negativamente aquilo lá. Não vai acontecer isso. A pessoa que pensa no bem, que age no bem, ele tem toda a proteção do campo eletromagnético, tanto dele quanto da casa dele, do trabalho, de onde ele esteja. Então ninguém vai fazer mal. Não tem como. E o obsessor, não tendo entrada naquela casa, ele vai ficar perdendo tempo? Não, ele vai para outro lugar. Agora é preciso que se entenda assim. A gente entra em confusões com facilidade muito grande, né? Se não entra em confusões corporal, por exemplo, a gente entra em confusão mental. Aí tem lá uma informação, aí você entra naquele conúbio de julgamentos da informação e se dá mal. Eu vou alencar aí a questão da pena de morte, a questão da eutanásia, a questão do aborto delituoso. A pessoa entra nisso, começa a dar opinião que não sabe nem aonde está a ponta do nariz dele e está dando opinião numa coisa tão séria quanto essa, que diz de vida. Meu Deus, quem tem direito sobre a vida dos seus filhos? Só Deus. Eu vou ficar dando opinião que deve ter pena de morte, deve fazer eutanásia, deve abortar. Eu tenho condições para isso, eu tenho autoridade para isso. Aí o que eu faço? Eu entro. E aí a obsessão entra firme comigo. Porque às vezes aquele sentenciado à pena de morte é um desafeto do obsessor, que está me utilizando para sustentar a pena de morte dele, ou do abortar. Olha, é preciso tomar muito cuidado nessa vida. Ela é grandiosa, mas a gente tem que tomar cuidado para não se tornar agente dos espíritos do mal. Que precisam também conhecer o mal. Esses espíritos, quando eles não veem em mim uma ressonância dessa, eles vão me observar e ver que eu estou tentando ser melhor. Quem sabe eles melhoram também. Eles também buscam outro campo para agir, para atuar, crescer para Deus. Porque todos crescerão para Deus, porque nenhuma ovelha se perderá do imenso rebanho do Pai. Então seja você agente do bem, sabe?
Não dê campo a essas histórias obsessivas, a esses desterros morais, éticos, sociais. Não, isso não vai ser bom. A outra que ele coloca aqui, olha, obsessões entre vivos, encarnado para encarnado. Nossa, como tem, né? Pessoas que querem controlar a vida do outro, sabe? Que quer vilipendiar o outro, que quer sugar do outro. Tem pessoas que são assim, por exemplo, casa, aí depois não dá certo, né? O casamento acaba e fica um querendo sugar do outro. Sabe, não, meu filho, você não tem que sugar de ninguém, você é poderoso, você é poderosa, você é essência divina, você tem tudo, para que você vai sugar do outro? Deixa o outro em paz, deixa a outra em paz. Ah, mas é meu direito, não sei se é seu direito, você já conversou com Deus para saber se é seu direito? Já conversou com os mentores amigos? Já conversou com quem pode te ajudar espiritualmente? Não é só na parte do direito, mas também espiritualmente. Às vezes a gente tem que entregar uma boiada para ganhar a paz. Porque importa não é o dinheiro, não é a casa, não é o patrimônio físico. O que importa é a paz. Eu vou viver em paz. E deixo o outro viver da maneira que ele quiser viver, mas eu vou viver em paz. Eu não vou ficar em cima disso. Obsessões coletivas, muito. Eu vou colocar aqui esses esportes, né, que atraem muita gente. Então o sujeito ele pertence, né, ao grupo do clube tal. E ele fica louco ali. Né? Se o clube dele não vencer, se o time que representa o clube dele não vencer, eu mato. Eu brigo, sabe? Eu estraçalho. Então ele não vai lá para se divertir, para viver um momento feliz com a família, não. Ele vai lá para brigar, ele vai lá para jogar pedra, para jogar palavras terríveis, né? Naquele que não está atendendo aos anseios dele. O esporte, minha gente, é uma prática muito interessante, muito bonita, mas tem que ser uma prática saudável, né? Se há a competição, você entende que vence na competição aquele que está melhor naquele momento, tem que ser cumprimentado, né? Ele lutou para aquilo. Então é isso. Qualquer prática de esporte, venceu ele, naquele momento, ele precisava daquela vitória, ele fez por onde merecer aquela vitória, sendo coletivo ou individual, né? Essas obsessões, né, que são colocadas para nós como assim uma proposta de uma nação, por exemplo. Aí originam as guerras. Uma nação quer isso, outra nação quer aquilo, eles entram em conflito. Isso é obsessão coletiva, sabe? Que invade a cabeça daquelas pessoas guerreiras e vão criar nesse distúrbio social. Você já imaginou qual o campo frequencial que gera uma guerra? Mísseis, tiros, né? Granadas, essas coisas que usam na guerra. Você já pensou o campo que faz isso aí? O campo negativo que aquelas nações ficam envolvidas, que as duas nações ficam envolvidas, e ou três, né, quem estiver lá, e elas vão sofrer terrivelmente por isso. Principalmente seus líderes, né, aqueles que fizeram aquilo acontecer. Cuidado, porque nós estamos vivendo coletivamente, nós somos quase 8 bilhões de seres, ou 8 bilhões já, que encarnados, que a gente pode entrar numa frequência, num campo frequencial negativo. Estejamos sempre ligados ao Mestre Jesus, ligados a Deus, para que isso não aconteça conosco, sabe? Que isso não faça de nós presas fáceis dessas propostas que negativam o espírito, que negativam o social. Vejam vocês que aqui não é nenhuma lição de moral, isso aqui tudo é ciência. Obsessão é estudado cientificamente. Sabe, isso aqui é uma questão de bom senso. Onde eu estou, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando para a droga, eu estou trabalhando para a bebida, eu estou trabalhando para o cigarro. Pelo amor de Deus, veja se você consegue sair disso rapidinho. Ah, mas é meu emprego. Meu amigo,
Tem tanta coisa que você pode fazer, né? Ah, eu sou empresário disso, né? Eu sustento isso aí. Meu amigo, minha amiga, comece a pensar em outras coisas, né? Comece a modificar essas fórmulas, né? Comece a ser alguém ligado a uma proposta coletiva melhor. Um abraço, até o próximo áudio.